E estás nervoso? Opa. Não Que é tens que que tu estar. achas? Não? Ó, estamos aqui. Não penses que há câmaras, luzes, pessoas a ver, Mas eu preferia. pessoas a ouvir. Está bem, então, mas vá, Eu não te vou fazer perguntas difíceis. Está bem, então fala. Eu não te vou fazer nenhuma pergunta sobre fisicoquímica. Tá, mas Não vou fazer nenhuma pergunta essas- sobre o corpo humano. Mas essas Não te sei. vou dizer para dizer válvula. Está tudo bem. Portanto, não tens de estar nervoso, pai. Muito bem, e então, Se calhar começamos pelo início, vamos embora. certo? Então, ver. corrige-me se eu estiver errada. Tu nasceste em Loureiro, Muito no monte mais alto, se estiveres na régua e olhares à volta, no monte do Mourinho. Monte do Mourinho, o monte Aquela encosta toda. é a encosta mais alta, Aqueles- se olhares, não é? É aqueles Certíssimo. pinheiros mais altos que se podem ver, olha, que se podem ver até da estrada que vem de Tarouca para o Lamego e depois para a Ré, na A24. Mas foste muito novinho com 3 meses pelo amigo, com os teus pais Sim. e a tua irmã mais velha de 3 anos. Olha, foi a primeira, acho que foi a primeira grande viagem dos meus pais. Saíram daquele ambiente de aldeia e foram enfrentar a grande cidade. Grande, Mudar em de termos trabalho, uma profissionais, mudança não é? muito grande. Sim. E, no fundo, o meu pai foi seguir também um projeto de vida muito importante, que depois me influenciou, se calhar, que foi a formação ao longo da vida. É verdade. Ele era... Eu, quando ia para era miúdo, ia passar férias para a casa da tia Luizinha, passar as férias grandes e Natal, mas principalmente as férias grandes. Eu era conhecido como o filho, perguntavam, quem é este miúdo e tal. Este é o filho do Manuel Latoeiro, Manuel Latoeiro. porque meu pai era latoeiro. O meu avô, o teu bisavô, António, tinha muito orgulho, porque tinha o bisavô António, Tinha um filho que tinha um saber. sim, queria dar uma arte ao filho, porque era isso o objetivo das famílias antes, não é? Porque eles não tinham possibilidades de pôr os miúdos a estudar, não é? Só os ricos é que iam estudar, e então aquilo que eles podiam dar aos filhos era uma arte. E o meu avô deu a arte ao avô Manel, a arte de latoaria. Ele tinha de ir de Travassos, que é a parte de baixo da freguesia de Loureiro, a pé para a régua para aprender. O meu avô, que também tinha uma visão diferente, o meu avô António, porque o meu avô foi um dos capatazes, um dos homens de confiança da Freirinha, daquela mulher que transformou o Douro. Portanto, o meu avô António era assim uma pessoa era uma pessoa muito interessante, porque tinha uma visão diferente também. Também diferente. Para aquela altura. E, portanto, eu, aos 3 meses, o meu pai, que era latoeiro, achou que não era a vida que ele queria para si e para a família que tinha. E queria conquistar outros horizontes. E foi, e mudou-se. E concorreu para o banco Pinto Sotomayor. Pinto Sotomayor, e então foi desafiado para abrir a agência de banco Pinto Sotomayor em Lamego. Portanto, fomos para lá em janeiro de 1966. Exatamente, tinhas 3 mesinhos. 3 meses de idade. Pronto, e Depois também não se conformou e foi estudar à noite. E fomos viver, os meus pais, nós que vivíamos na altura, não é? Os meus pais viviam na aldeia, foram viver para a zona mais nova, na altura... Para os prédios novos. Os prédios novos, chamávamos os prédios novos de Lamego. Foram o primeiro edifício de apartamentos foi construído em Lamego, ali na Rua da Preguiça. Na Rua da Preguiça. Preguiça que não tem nada a ver com aquilo que me tornei, que eu não sou, Nada. eu não sou preguiçoso, já senhor. E Então, passaste a tua infância e adolescência em Lamego. sim, eu era Com as tuas 3 irmãs e com os teus pais. Exatamente. E eu queria te perguntar uma memória que tu tenhas da tua infância ou adolescência com a tua família. Eu tenho muitas memórias. Tenho memórias de família, olha, tenho memórias de viagens. Né? Os piqueniques com o Solol. Piqueniques com as bolachas Maria com marmelada e queijo dentro, que eu gostava muito. Eu vejo-me quando assim em família dentro do carro, o meu pai, o carro estacionado em frente do campo do Estado dos Remédios. O meu pai tinha ido ver o futebol
E nós estávamos, ou então, depois o meu pai tinha ido ver futebol, e nós estávamos a ouvir o relato dos outros. E lembro-me de comer no lanche as bolachas com marmelada e outro creme, manteiga, às vezes uma bola. A minha mãe a fazer crochê ou malha. E vocês a brincar. E nós a brincarmos. Mas lembro-me também, e isso, pá, eu tenho muitas saudades disso. É das vezes que acompanhei o meu pai na pesca. O meu pai era o maior especialista, era o que conhecia melhor a margem esquerda do Douro entre Pinhão e Bagaúste, a barragem de Bagaúste. E portanto, a margem da estrada... Da 222. Exatamente, a estrada mais bonita do mundo. E lembro-me muito bem de passarmos tardes a pescar com o meu pai e ouvir o relato. E depois também comer as e no silêncio. No silêncio do rio. E tenho muitas saudades desse tempo. E não sei se te recordas, quando o Bubu já estava assim um bocadinho doente, que eu comprei uma cana e ainda fui, e depois ele já não via bem, e fui para ali para Dalvares, para o Barosa, ainda lançar a cana, e depois ele, como não conseguia ver bem a boia, eu que lhe dizia quando é que a boia baixava ou não. Para puxar. Exatamente. O meu pai também era um grande pescador de trutas. Pescava aqui, não tanto no Barosa, mas pescava no Balsemão. No Rio Balsemão, nos tanques de Penudo. O Balsemão, que é um afluente do Rio Barosa. Do Barosa. Okay. Sim. A tua adolescência foi em Lamego, no liceu? Sim. E depois entraste no magistério. Exatamente. E no magistério conheceste muita gente. Conheci muita gente. Muitos colegas. Muitos colegas. E houve uma pessoa assim especial. Sim. Que mudou a trajetória da tua vida. Mudou a minha vida. Havia lá o professor Tuna. Não. Esse não mudou a minha vida. Com esse partilhei muitos bons momentos. Com esse e com outros professores. E com muitos colegas. Eu era assim um aluno um bocadinho rebelde. Eu sei. Eu gostava assim de brincar e assim de brincadeiras às vezes, pronto, que eu agora também até acho que são brincadeiras assim um bocadinho estúpidas. Também não fazias mal a ninguém. Pronto, pois não. Mas eu brincava muito e sabes que nas turmas há sempre aqueles que veem bem as brincadeiras, mas há outros colegas que não gostam e gostam de se concentrar. E havia assim alguém que era muito certinho e que não gostava nada de nas aulas brincadeiras e tal. Pronto, havia alguém que era a melhor aluna. Era uma das minhas alunas da turma e do magistério. Muito certinha, muito estudiosa, muito compenetrada e que não gostava nada das minhas brincadeiras. Pronto. Mas ela era porreira, porque eu nunca tive muito hábito. Isto vai sair a algum lado? Não! Que ideia! Eu nunca tive o hábito de tirar apontamentos. Mas alguém tirava? Pois, então, para os testes, eu pedia os cadernos emprestados e depois no início era difícil porque não havia fotocopiadores. Pois. Mas depois começaram a aparecer as fotocopiadoras, eu tirava fotocópias e estava por lá. E estavas por lá. E é engraçado que... Foi assim que conquistaste também. E depois, quando entregava os cadernos, eu deixava lá uma mensagenzinha assim. Mas foi muito difícil porque ela não... Pá, ela achava que eu era muito criança. Mas pronto, se calhar foi o primeiro grande desafio da minha vida. Foi conquistar a minha mulher. Mas valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena. Olha, estás aqui tu e está cá tu. Já viste que se ia perder? É verdade. Descasaram. E casamos. E casaste com uma mulher que era tarouca. Exatamente. Tu lembras da primeira vez que foste a tarouca e que soubeste que tarouca existia? Lembro. Foi muito antes. Eu tenho 3 memórias assim de visitas a tarouca. Em 3 tempos diferentes. O primeiro teria aí uns 8 anos.
E, portanto, 8 anos, talvez em 1972, 73. O meu tio, meu padrinho, tio Luís, ele tinha uma paixão enorme pela música filarmónica. E feitiçavam-no, às vezes, quando havia uma banda a passar, ele ficava... Também és assim? Ele era, sim, o meu tio padre. E então, ele tinha o hábito de ir a Lamego, ia-me buscar a mim e à tia Lisa, que era mais velha que eu. Não? E levava-nos para passear. Com ele fomos dar umas voltas. E então, houve um dia, e eu tenho essa memória muito presente. Houve um dia que ele chegou lá, acho que era um domingo à tarde, já não me recordo. Não me recordo bem, mas eu acho que era um domingo à tarde, até porque ele tinha tido... Ele trabalhava de manhã, não é? Às missas. E então ele foi lá e disse assim: então César, então é ele que vem e tal, vamos dar uma volta. E eu não sabia para onde ia. Mas vieste para Tarouca. E quando fui para Salzedas. E estacionou o carro junto a uma casa muito grande, de pedra. Para mim pareceu assim, uma coisa enorme, uma coisa muito grande. Abriu umas portas muito grandes e entramos. Tive que subir 2 ou 3 degraus de pedra também, uma coisa assim muito, muito fresca. Eu tenho essas recordações. Não, pronto, era assim muito grande, era por fora muitas pedras. Entramos e o que é que estava a acontecer? O ensaio da banda de música de Salzedas. Foi a primeira memória que eu tenho de Tarouca. Do Conselho de Tarouca. Só mais tarde é que sabia, é que soube que estava no Conselho de Tarouca. No segundo momento foi uma visita de estudo a São João de Tarouca. Talvez mais... Ao mosteiro onde depois casaste. Sim, exatamente. Mas estava muito degradado. Lembro-me de andar com cuidado para não... E conforme nós passámos, caíam... pedacinhos para baixo. Mas o terceiro momento foi a piscina de Tarouca. As piscinas de Tarouca? As piscinas de Tarouca. Foi lá onde eu aprendi a nadar e era para lá. Eu vinha com o pai do Ricardo, que era o senhor Teixeira, que trabalhava nos escritórios da adega cooperativa. Trazia-nos todos os dias de manhã para o Castanheiro do Ouro. E depois eu e o Ricardo. O Ricardo, que depois se formou em arqueologia e que foi o primeiro a iniciar os trabalhos de arqueologia em São João de Tarouca. E depois fez outros trabalhos. E eu ia com o Ricardo a pé do Castanheiro do Ouro até às piscinas de Tarouca. Eu chegava lá por volta das 8h30, 9 horas, e depois as piscinas de Tarouca só abriam às 11, nós íamos devagarinho, por aí fora, e depois esperávamos e entrávamos na piscina. Mais tarde... E vieste muito mais vezes a Tarouca? Depois vim a Tarouca, a Pinheiro. E ficaste cá a viver? Porquê? Sim. Porquê que ficaste aqui e não em Lamego? Olha, porque logo na altura me apaixonei por olha, a primeira paixão aqui do Conselho de Tarouca foi Pinheiro, foi aquela aldeia. Aldeia já serrana, perto, não é? Sim. Com os Ás da Serra, aquelas pessoas são pessoas com muita honra, E de trabalho. De trabalho, mas de conhecimento e muito ciosas do seu saber. Conquistaram as pessoas e pronto, e aquela terra, as pedras. Portanto, eu sou doriense, não é? Nasci no Douro e gosto muito da minha terra natal. E até costumo dizer que o sangue que me corre nas veias é o Douro, o Rio Douro. Mas na verdade, o meu coração está na Beira Alta, está aqui na Serra, está em Tarouca. E portanto eu gostei muito, gosto muito. Fui apanhado pelo coração e portanto apaixonei por Tarouca. E depois também se deu o caso do teu avô ter o apartamento, 2 apartamentos ali no Castanheiro do Ouro. E quando nós começamos a ver, nós
no Castanheiro do Ouro, estávamos equidistantes da tua avó, De dos teus Pinheiro e avós de Lamego. maternos e dos paternos. Portanto, estávamos a 9 km, tanto do avô Mário e da avó Rosária, como da avó Mimi e do Manel. Lamego. Portanto, e ficamos ali e ficamos muito bem. E então, eu vivia no apartamento e quando me dei conta não tinha espaço para pôr os livros. Pois. Compus Então, o sótão, tinha as caixas, os livros dentro do sótão, e às vezes eu sabia que tinha aqueles livros, mas não sabia em que caixa tinha lá. E então, olha, compramos com a um ajuda terreno, fizeste uma casa e agora também não tens lugar para pôr os livros. Pois não, agora tenho que E também tens os livros em caixotes e não sabes em caixotes eu é que tenho está o livro. alguns. Porque eu tenho um vício, já deves ter reparado também. Não. É que eu, quando tenho um livro, eu quero sempre ter um ou dois ou três para poder oferecer. Para poder oferecer. Ok. Que é um dos maiores gostos é oferecer livros. Então, depois, Me diz. casaste, já tinhas acabado a tropa, já tinhas partido o nariz e casado uma semana a seguir. É verdade. E Ainda se tens o vê a gesso. marca. E ainda tens o gesso. E tenho lá o gesso, o gesso que me puseram na tala que me puseram. Casaste, Sim, foste viver para o Castanheiro do Ouro, sim, estavas a dar aulas sim, e depois, passado algum tempo, tiveste uma filha. exatamente. Sempre quiseste ser pai? Ou Oh, claro. veio-te depois? Não sei. Eu não me recordo de em jovem querer ser pai. Ok. Não é? Eu acho que nunca pensei nisso. Mas depois uma pessoa constitui Era uma a coisa que família. querias. Tu querias duas Olha, filhas, dois mais? Não, nós tínhamos pensado, nós dizíamos que era três. Que era três. Ter filhos era Ok. um projeto Tu tens duas filhas. duas. O que é que era Agora diferente? tenho três, tenho mais um. Tens mais um, é verdade. Pois, agora Tu és tenho mais o um. meu cunhado. Mas o que é que seria diferente se em vez de duas filhas tivesse dois filhos? Ai, não consigo imaginar, pá. Gostavas? Oh, pá, olha, eu estou a ver estou a ver um alto, assim muito grande, assim da minha altura, a Reguila, jogar basquete e muito desporto. Mas em que é que tu serias diferente enquanto pai? Não consigo imaginar. Eu não trocava a experiência de pai de meninas por pai de meninas. Gostaste de ser pai de menina? Eu gostei. Gostas? Gosto. Se bem que às vezes me dá um cabo da cabeça. Porque acho que há não sei, pá. Uma pessoa tem de estar sempre. Porquê? Não sei, porque felizmente sou pai de duas meninas que são lúcidas e têm opinião, Ok. não é? E, portanto, às vezes isto também tem o seu preço, não é? Eu tenho que às vezes pensar nas coisas que vou dizer, Mas isso é não bom. sei. É bom, E então, Ok. Então, aproveitando isso, olha, mas houve um período, principalmente na MAN, porque depois, quando contigo, eu já tinha passado essa experiência, que foi que eu senti-me muito, como é que eu ia dizer? Eu nem sei como é que eu ia dizer, mas foi muito estranho. A época em que a Mana passou a ser começa a puberdade, Quando se mexeu contigo. mexeu muito. Mexeu-se, pá, eu tinha uma menina e agora já é uma mulher, pá. E se bem que isso não tem nada a ver. Que não é, porque assim, continua mas a ser uma menina. Mas, pois, exatamente. mas na tua cabeça foi o que está a crescer. Pá, foi uma coisa, pá, foi assim. E portanto, se fosse um homem. Foi pior do que quando se fosse um começou a rapaz, namorar? já não tinha. Acho que mexeu mais comigo do que quando começou a namorar. Eu tinha sempre a mãe que disse: pá, o que é que se passa com ela? Eu não sei o que é, tal, mas eu tinha sempre essa ajuda. Ok. E a partir de um bocado, o que estavas a dizer há bocadinho, eu queria te perguntar: o que é que tu achas que foi a coisa mais importante que ensinaste às tuas filhas? Pá. Olha, isso é muito, às vezes, eu sei o que é que foi. Eu acho que falhei, eu e a mãe já tivemos essa reflexão. Às vezes, até acho que houve algumas falhas como pais, porque às vezes acho que não conseguimos preparar as minhas filhas para o mundo de hoje.
Eu acho, é por isso que eu acredito muito nos jovens. Olha, eu já disse isso muitas vezes. Eu acho que nós estamos a fazer muito mal, a minha geração faz muito mal à Terra e à geração que vem a seguir. O exemplo que damos, a forma como tratamos o meio ambiente, os outros. A verdade é que eu sinto que, na minha vez de ser adulta, o mundo parece todo um bocadinho distópico. E eu acho que eu tenho muito orgulho em ter conseguido fazer com que as minhas filhas sejam mulheres de opinião. Ok. Lúcidas. Também acho que exatamente. Isso é um ponto assente, que sejam pessoas de princípios e que partilhem os valores da solidariedade, da honestidade e da verdade, da justiça e da liberdade, não é? Agora, mas a vida das pessoas seria mais fácil, se calhar, se não pensasse nessas coisas, não é? Mas não seria tão aliciante às tantas, não é? Não, e eu percebo quando tu dizes que não prepararam para o mundo. Porque as pessoas sofrem muito. Mas eu acho que foi o contrário. Não sei. Eu acho que isso é o contrário. Não sei. Eu acho que prepara para um mundo melhor. E o que é que achas que foi a coisa mais importante que as tuas filhas te ensinaram? Porque tu há bocado dizias que era muito difícil porque tinhas que estar muito atento Olha, as minhas filhas ensinam-me a ser melhor. Pá. Tu sabes, não é? Eu não faço nada que não tenha a opinião das minhas filhas da minha mulher. E, portanto, ensinam-me a ser melhor. É isso. A pensar nas coisas. Eu acho que só comecei a pensar nas coisas quando as minhas filhas me alertaram para essas coisas. Mas isso é bom. Sim. Olha, os valores da liberdade são mais do que aqueles que são mais profundos que aqueles que eu trouxe do 25 de Abril, não é? Eu acho que, pelo menos durante a minha adolescência, aquela parte mais difícil, de alguma forma, eu sinto que nós crescemos um bocadinho juntos. Pois foi. Nós, enquanto família... Exatamente. E eu gosto disso. Pronto, e eu mudei muito do meu pensamento graças a ti. Aliás, tu deste-me muitas vezes na cabeça. Não digas isso que eu fico envergonhada. Mas a verdade, nós tínhamos muitas conversas e depois... Ok. Então, se calhar esta pergunta... Se calhar esta pergunta também vai ser... Não sei se fácil ou difícil, mas tu és professor, trabalhas com crianças pequeninas todos os dias, a vida inteira. Então a minha pergunta é, não é que gostas mais de nós, mas gostas mais dos tempos em que eu e a minha irmã éramos mais pequeninas? Eu não te vou perguntar se tens saudades, porque deves ter, mas trocavas os tempos de agora em que nós já somos adultas? Não, eu tenho saudades de algum... Não tenho saudades dos tempos, eu tenho saudades de alguns tempos. Sim. De alguns momentos, não é? Principalmente quando vejo alguns filmes ou fotografias ou alguma lembrança. Todas as épocas têm o seu encanto, não é? Sim. Eu acho que é uma felicidade imensa de um pai poder acompanhar os seus filhos, não é? As várias fases do seu crescimento. Em todas as fases há momentos mais complicados e de muita felicidade. Eu acho que a felicidade é uma utopia e, portanto, a felicidade é um conjunto de momentos felizes, não é? Todos juntos. Se houver muitos momentos felizes, então somos felizes. E houve muitos momentos felizes. Mas, quer dizer, acho que não trocava o hoje pelo ontem. Não, porque continua a saber muito bem conviver convosco, como mulher já, não é? Quer dizer, isso... Eu continuo a ser pai, vocês continuam a ser minhas meninas. Sim. Então agora queria fazer um jogo contigo. Vamos embora. Que eu confesso que vai ser um bocadinho difícil para ti. Está bem. Ok, Logo. Então, eu vou dar-te uma situação e tu tens que me dizer se me escolhias a mim ou à minha irmã. Ui, como quero. Ok? Pode ser? Sim. Ok. Então, a quem é que tu ligavas se o teu carro avariasse? Ligava-te a ti.
100% de carros. Não sei, mas eras capaz de pensar, quer dizer, disse, opá, vamos lá ver. Então, Eu acho que só te dizia, olha, desliga e não está a ligar. não sei, mas. Liga a assistência em Não, viagem. mas tu tens mais aptidão. Olha, quem é que o teu avô liga quando a televisão avaria? Pai, voltar a ligar o som da televisão é mais fácil do que consertar um carro. Agora, a tua irmã, eu se ligasse para a tua irmã com o carro avariado, Ela acho que ia ficar muito preocupada. ia ficar antes da muito história. preocupada, ia ligar para uma série de pessoas, e depois não ia descansar e tal. Ok. Eu sou mais prática. És mais prática, mais pragmática. Ok. Qual de nós é que tu levavas contigo se participasses no Joker? Levava-te a ti. A mim! Nós fizemos isto em casa. Sim. E a opinião foi que era mais favorável levá-la a ela. Porque a cultura geral Não, mas o Joker... é menos sobreposta. Não, o Joker tem a ver com as... que são perguntas... Escolha múltipla, não é? Eu tenho mais sorte nas escolhas múltiplas, pois é. Exatamente. Ok. Qual de nós é que tinha mais probabilidade de vencer o Masterchef? O Masterchef, epá, olha, isso eu não sei, pá, eu tinha de ser ao calha, pá. Ao calha? Sim, porque Cozinhamos as duas bem ou mal? muito bem, ela cozinha muito bem. Depois chamava-te a ti para pôr os temperos. Para fazer sobremesa. Não, Para pôr para temperar. Para temperar. Ok. Esta é mais fácil. Sim. A quem é que ligavas e pedias para fazer uma reclamação numa loja? Pedi a ela, sem dúvida. Sem dúvida. Era a Amanda. É. E ia lá comigo. E falava ela. Falava ela. Ok, e quem é que tu pedias para te representar em tribunal? Olha, é uma boa pergunta. Se eu quisesse, ou se fosse necessário falar com o coração, era capaz de... Não, eu não sei, tu também. Não sei. Olha, eu acho que era bem representado qualquer uma das duas. Okay. Quer dizer, à primeira vista, eu sou levado a pensar que a tua irmã é mais coração e tu é mais razão. Mas se calhar eu engano. Não é? Não vou emitir opiniões. Não sei. Ok. Mas eu estava muito bem representado pelas duas. Qual de nós tinha mais probabilidade... Mas vou pensar... Vais pensar nessa. Depois falamos ao jantar. Qual de nós tinha mais probabilidade de ganhar um concurso de canto? Nenhuma. De canto. Nenhuma. De canto... Mas qual das duas? Mas que é em português ou estrangeiro? Isso é uma boa Mas questão. se fosse estrangeiro, não sei, pá. Estrangeiro, mas então, Ok. E de dança? Não tens Dança? Não, mas também posso. Também posso responder. Esta é mais fácil. Era a tua irmã, Era a minha irmã. Era a minha. Eu também acho. Quem é que levavas contigo para uma ilha deserta porque achavas que tinha mais probabilidade de sobreviver mais tempo? Epá, não posso. Sabes porquê? Porque uma ilha deserta é uma ilha, deve ser, nesse caso, não é? Sobreviver mais tempo Sobreviver, e tal. Uma ilha sim. será um lugar de sofrimento. Portanto, eu queria sozinho. Oi. Eu, Tá bem, eu mas deixava as minhas... quem sobrevivia mais? Não sei, não. Eram as duas. Eu acho que era ela. Ficavam as duas. Eu acho que era ela, porque eu ia ficar a chorar. O tempo todo. Não sei, mas eu nem quero pensar isso eu recuso-me a pensar Ok. nisso. Quem é mais provável de se esquecer onde estacionou o carro e entrar em pânico porque acha que foi roubado? Talvez, não sei, talvez tu. Pai, isto já aconteceu com ela. Pois foi. No parque de estacionamento. Mas, e ela foi buscar aqueles senhores que andam lá com aquelas carrinhos, não é? E eu perguntei 10 vezes: tens a certeza que é este parque de estacionamento? Não era. Não era. Não sei. Ok, acho interessante. Quem tem mais probabilidade de se candidatar a um cargo político? Olha, essa é outra. É uma situação parecida com aquela de há bocado. Se me perguntares quem é que à primeira vista conseguiria conquistar melhor as pessoas, eu acho que era a Amanda. Eu acho que era a Amanda. Não é? Mas depois, relativamente à opinião sedimentada,
de poder de argumentação e de luta, a Mana também é boa. Pois é. Mas quem é que era mais provável de se candidatar? E de se candidatar. Por que partido? Se fosse um bocadinho mais para a esquerda, eras tu. Ok, justo. Foi uma pergunta justa. Vou aceitar a tua resposta. Pronto, última, mais importante. Vamos relembrar onde estamos. Sim. Estamos aqui os dois. Quem é que tu gostas mais? Olha, uma vez um senhor professor... Assim daqueles muito altos. Não, um senhor professor... Não, o meu colega, não fui eu. O senhor professor perguntou a um aluno também... perguntou a um aluno assim... Olha, gostas mais da tua mãe ou do teu pai? E ele... Carne, senhor professor. Carne, senhor professor. Eu acho que isso deve ser das maiores maldades que podem fazer ao pai. Perguntar. Perguntar se gosto mais de uma ou de outra. Acabou o jogo. Gostaste? Gostei. Olha, e já agora... Mas ainda não acabei as perguntas. Então diz lá. Ok, tu estavas a dizer há bocado que não sabias quem é que se candidatava ao cargo político, porque podia ser mais à esquerda ou mais à direita, pelo partido. Sim. E a verdade é que nós lá em casa sempre houve muito espaço para discutir ideias, Sim. para Muita experiência. falar, porque discordávamos de algumas coisas e sempre houve muito espaço para haver essa partilha. E a verdade é que nem sempre concordamos, e a política é uma das coisas em que às vezes discordamos. Muito bem. Porque não estamos assim muito afastados no espectro, Sim. mas há coisas em que nós discordamos. Sim. Pronto. E então... Eu sou um bocadinho mais moderado. Pronto. E eu queria te fazer uma pergunta, que é: como é que tu lidas com a tristeza, a frustração, a desilusão de saberes que tens uma filha que, se calhar, até para te contrariar, para ir contra o que tu achas, escolheu que ia ser do Futebol Clube do Porto? Pois, eu sou do Benfica, claro. E bem. Olha, mas... E a Mana é portista. Doente. No quadro em casa. Tem o quadro do Porto e eu, nas festas, houve alguns aniversários, o bolo de aniversário que era uma vez demos numa camisola. A camisola, e o bolo tinha o emblema do Porto. E vibrava com as vitórias do Porto e ficava triste quando quando o adversário do Porto marcava golos e eu gritava. Eu lembro. Olha, mas ainda bem que fizeste essa pergunta, porque sempre me orgulhou, sendo eu Benfica, ter uma filha de Porto, porque sempre me mostrou que tinha uma opinião própria. Ela escolheu, teve escolha, não é? Sim. E aquilo que eu quero e aquilo que eu desejo para vocês é que vocês tenham sempre a oportunidade de escolher, não é? Tenham oportunidade, tenham liberdade de escolha. Okay. E pronto. É claro. Mas eu acho que conseguiste. Sim. É que um pai deseja sempre que os filhos tenham a escolha certa. Não sei qual será a escolha certa que as pessoas, que todos nós, porventura, possamos ter, não é? Porque isso, o futuro é que o dirá. Mas que, convictamente, que vós consigais escolher, ou tenhais sempre possibilidades para escolha, tenhais sempre a liberdade de escolha. E, portanto, ter uma filha do Porto, às vezes, como é que é possível? Então tu és do Benfica e tal, e tu és a filha do Porto. Mas para mim, eu ficava muito orgulhoso. Isso até. É bonito. Eu ficava muito satisfeito. E mais, eu conservo ainda o primeiro cachecol que ofereceram à Roseirinho, que foi o Kikas, que um dia, quando soube que ela era do Porto, deu-lhe um cachecol, e ainda o tenho, e com muito orgulho, sendo eu benfiquista. Agora, quando o Porto sofre golos, se lá estivermos só os dois, gritamos. Mas se ela estiver lá, é baixinho. A culpa não é tua, é a tua segunda equipa. Quem joga com o Porto é sempre a tua segunda equipa. Desculpa. Não, mas não me importa que... Olha, se o Benfica não tiver que ganhar,
que ganha o Porto. Porque sei que a minha filha fica contente e o meu pai também. Pai. Se o Benfica me tiver que ganhar, cancela o campeonato. Pronto, isso é verdade. Pronto. Outra coisa que eu te queria falar... Mas estávamos a falar de política. Isto é tudo a ver. Isto é tudo a ver. Das escolhas. De escolhas. Agora, nos últimos tempos, tivemos uma adição na família. Sim. De 4 patas. Pensei que estavas a falar de João. Não estou a falar de João. Estou a falar da adição de 4 patas. Sim. Opa. E tu? O Ponchinho. E tu, há 2 ou 3 meses, disseste, e vou citar: isso é só um cão, isso não é uma pessoa, andam sempre com ele ao colo, isso é mimo demais. Correto? Não estou a mentir. E deve ter dito outras coisas ainda. Pronto. E eu queria apenas pedir o teu comentário sobre as alegações que neste momento o Ponchi é o teu filho preferido. E mostro aqui. Portanto, para que todos vejam. Não é o meu filho preferido. Isto também. Mas é. Onde está o é só um cão? Não, olha, o Ponchi, pronto, o Ponchi é um animal que me tem ensinado muito e lá está. Se nós aprendermos sempre qualquer coisa com aquilo que nos vai acontecendo, é importante, não é? Pronto, o cãozito é um cão que precisa de cuidados especiais, não é? E, portanto, conquistou-me. E é interessante, ele pode não viver muito tempo, não é? Porque nós sabemos que é doentinho, que é doentinho e olha, o médico ainda toda a gente fica admirado como é que ele disse que aquilo é um caso de estudo porque não devia estar entre nós. Mas se ele teve alguma missão neste mundo, já teve uma que eu lhe reconheço, que é mudar a minha maneira de ver o tratamento que as pessoas têm para com um animal de estimação. Tirou-me alguns medos que eu tinha de cães, por exemplo. Eu nunca tinha metido a mão na boca de um cão, não é? E agora e portanto, nunca tinha dado ao colo com o cão. E portanto já aprendi isso com ele, e portanto já foi importante ele ter cá vindo. Se não for por mais nada, pronto. Okay. Só tenho mais uma pergunta. Sim. E até agora só fiz perguntas fáceis. Sim. E esta agora é um bocadinho mais séria, um bocadinho mais difícil. Mas sendo o dia do pai, eu não podia ter uma conversa contigo sobre o dia do pai sem falar do avô. E então a minha pergunta é: o que é que tu gostavas? E neste ano, que vai ser um ano tão complexo, exigente, mas também feliz, o que é que tu gostavas de lhe dizer? Não sei. Olha, eu gostava de o ouvir. Eu gostava de o ouvir, mas não preciso. Eu olho para ele todos os dias. Eu tenho lá a fotografia, eu olho para ele todos os dias. Isso é aquilo que ele me diz. Olha, há uma coisa que ele me diz de certeza e que tu também sabes. Ele diz-me, por exemplo, aquilo que me disse muitas vezes: sim, faz aquilo que a tua mulher te disser. Sim. E também aquilo que ele me dizia sempre, que é isto: é ser homem. Ser homem na relação com os outros e com a vida e com a honra. Eu recordo-me que ele valorizava muito este pormenor, que era isto. Ele dizia-me que eu podia, às vezes ia fazer compras, ia fazer a Lamego, e ele dizia-me assim, e esse é o grande exemplo que ele me deu, de honra, que é: tu podes ir comprar o que quiseres, desde cá debaixo da Sé até lá em cima à Praça de Comércio, podes entrar em todas as lojas, basta dizeres que és filho do teu pai, que te dão tudo sem quererem receber dinheiro. E isso é muito importante, porque é a prova de confiança, não é? E portanto, ele, quando me dizia ser homem, ser honesto, era também isso que ele me queria dizer. E portanto, o que é que eu lhe podia dizer? Basta olhar para ele e eu sei muito bem aquilo que ele me queria dizer.
Agora, sabes o que é que eu gostava? Okay. O que é que eu tenho saudades? Era de, como tu dizes, estes dias têm sido um bocadinho exigentes, porque se cansativos. Há muito trabalho para fazer. Sim, cansativos, contacto com pessoas, etc. E eu só gostava de poder, uma vez por outra, ao fim do dia, ir ter com ele e pousar a minha cabeça no ombro. Pronto. Não precisava de ouvir nada, bastava isso. Portanto, mas pronto, eu olho para ele e tenho-te a ti, tenho a tua irmã, tenho o João, tenho a minha mulher, tenho a tua mãe, que me dão esse alento e, portanto, e que estão comigo, e, portanto, isso já é muito bom. É fundamental. Sem isso eu não estava aqui a fazer esta entrevista. Era isto que tinha, pai. Pronto. É olha, assim. O que é que eu te posso dizer? Hoje, que é dia de pai, é que, olha, tenho muito orgulho em ser pai da Rosarinho e da Elisa, e também, e tenho muito gosto, e é uma alegria, uma felicidade imensa, por saber que estáis sempre comigo. Aliás, estamos sempre uns com os outros. E, portanto, acho que um pai não pode ser mais feliz do que isso. Estamos sempre uns com os outros. E, portanto, olha, vamos continuar o caminho. Está bem. Pode cantar.